Olá, começa agora mais um Momento Engenharia, um programa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA de São Paulo, e também da AEAN, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste. Hoje nós vamos falar sobre agronomia e por isso nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o engenheiro agrônomo, diretor da AEAN e presidente do CIRAM, que é o Sindicato Rural da Alta Noroeste, o Fábio Brancato. Tudo bem, Fábio? Tudo bom? Tudo em ordem. Temos alguns temas importantes a tratar aqui hoje, né? Estamos aqui para isso. Muito bem, vamos receber também o Lucas Proto, que também faz parte da AEAN e é engenheiro florestal. Tudo bem, Lucas? Olá, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Muito bem, eu acho que é importante, antes da gente entrar em temas que vão se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai falar sobre mercado de trabalho. Vou começar com o Lucas. Ô Lucas, em relação à engenharia florestal, como é que está o mercado de trabalho hoje? Nossa região, nós temos diversas atividades para os engenheiros florestais. Eles podem trabalhar com reflorestamento, com restauração florestal, recuperação de áreas degradadas, assim como com plantio de seringueiras, de eucaliptos ou de madeiras nobres. Muito bem, quer dizer, abre-se um leque bem interessante na engenharia florestal. E para o engenheiro agrônomo, Fábio? Engenheiro agrônomo tem um leque muito grande também, como você falou. Nós podemos atuar em todos os sentidos, desde a assistência técnica, a área de produção, a área de comercialização e também auxílio à área jurídica. Então a gente fala que a agronomia ela é muito ampla, nós temos um leque muito grande e a nossa região é totalmente agrícola. As pessoas acham que é só cana-de-açúcar, mas não é. Nós temos uma região com uma produção muito boa, tanto de soja como de milho, e a cana predomina, sim, na nossa região. Mas qual seria, assim, na sua visão, o maior desafio do engenheiro agrônomo de agora e para os próximos anos? O maior desafio é que o mundo precisa de alimento. E nós temos alguns estudos realizados pela Embrapa e todos os órgãos que estudam, que daqui até 2050 o mundo tem que produzir muito mais comida. E o Brasil é responsável para 40% dessa produção. Ou seja, nós temos que dobrar a nossa produção de comida para alimentar o mundo. Quer dizer, quase metade do alimento mundial vai ser produzido no Brasil. Isso. O segundo país que tem que produzir é a China, eles falam em 15%. Ou seja, o Brasil e a China têm que produzir 50% do alimento do excedente, o que a gente tem que produzir a mais para o mundo, para alimentar o mundo daqui até 2050. Quando a gente fala de produção de alimentos, assim, para muitas pessoas, para alimentar o mundo, né, como você colocou, a gente entra sempre naquela palavra que a gente tem um pouco de aversão a ela, que é o agrotóxico, né? Inclusive que foi muito falado esse ano, a liberação de mais agrotóxico na produção e tudo mais. O que tem de mito e verdade? Esses agrotóxicos são, de fato, prejudiciais à nossa saúde? Eu faço uma comparação com o ser humano. Então, o agrotóxico nada mais é do que o remédio para a planta. Então, o ser humano tem um problema de bactéria, tem um problema de fungo, a planta também tem. Quando o ser humano tem esses problemas, ele toma um remédio. E tem a dosagem correta, tem que ser seguida à risca o que vem na bula. A mesma coisa com as plantas. Então, o agrotóxico nada mais é você ter a produção, você combater aqueles inimigos naturais. E tudo tem que ser na dosagem correta. Você não pode utilizar menos do que recomenda, porque senão há uma resistência da planta àquele sal, àquele princípio ativo. E se você colocar muito, você intoxica não só a planta, como o ser humano. Como é que a gente pode, talvez, fiscalizar esse trabalho para que ele seja feito da maneira correta, para que não haja nem o excesso nem a falta? Contrata um engenheiro agrônomo. Aí você tem o quê? Um acompanhamento. E esse acompanhamento é muito importante, porque você tem que conscientizar o produtor rural e ter esse acompanhamento. Qual é a dosagem correta, tem o agrotóxico específico para aquelas pragas, para aquelas doenças, e você vai utilizar o elemento certo, no lugar certo, com a dosagem correta. Em relação à qualidade desses produtos, que vêm do agrotóxico, né? Em relação ao orgânico, por exemplo. A produção orgânica, existe também um mito de você falar, o orgânico é mais saudável, menos... Não, o orgânico ele produz, ele tem os inimigos naturais, então é um controle mais biológico, você usa uma adubação orgânica e você produz o alimento. E tem uma dificuldade, porque a produção é um pouco menor, você produz menos por
hectare, então a sua produção é menor. Quando você fala em grandes commodities, soja, milho, algodão, é muito difícil você produzir o produto orgânico. Por quê? Porque ele precisa de escala de produção. Quando você usa o agrotóxico, ou quando você usa o produto químico, um adubo químico, essa coisa toda, você aumenta a produção. Aumenta a produção por hectare, aumenta a produção por hectare ano. Agora, dentro desse tema, a gente vai agora migrar um pouquinho para a arborização, né? Por isso nós conversamos bastante com o Lucas e o Lucas vai comentar com a gente como é que essa questão da arborização hoje. Lucas. A maior parte da arborização das cidades da região são de espécies inadequadas para os locais onde estão plantados. Deve-se atentar a algumas espécies de raízes agressivas, algumas espécies que projetam galhos de grande monta que possa cair e porventura causar risco à vida, porventura causar prejudicar um equipamento público, um equipamento privado. Na verdade, a arborização ela deve ser contemplada em espécie adequada para o local. Então, nós temos locais que a calçada é mais curta, tem locais que fica abaixo de fiação, tem locais que precisam já ter uma árvore um pouco maior. Então, tem que ser averiguado o local, averiguado a espécie e ver se contempla-se a adequação dessa espécie no local. Pois é, só que vira e mexe a gente ouve falar aí de árvore que cai, ou a gente pode até mesmo ver algumas árvores aí que levantam calçadas, que trazem algum prejuízo de alguma forma para a população. Isso se reflete de que maneira isso acontece mesmo numa condição de muitas cidades passarem por esse problema? Que panorama você pode trazer para a gente? A maior parte das cidades da região tem uma diversidade de arborização urbana e irregular para o local, tá? Algumas espécies maiores do que o local cabível, algumas espécies com raízes agressivas em calçadas curtas, algumas espécies que têm suas copas altas, abaixo de fiação. Então tem que ser estudado a espécie, a projeção de sua copa, projeção de suas raízes, o tempo de vida, as frutificações, para saber adequar cada árvore no seu local correto. Assim, é melhor para a própria árvore e para a população, assim como para o meio ambiente. Muito bem, esse é um panorama das cidades, né? De nós que temos a nossa casa, a nossa rotina. Agora, e na zona rural, como é que isso ocorre? Nós temos o cadastro ambiental rural, que isso é uma exigência para toda a propriedade rural. Ali você vai identificar o que você tem de área produtiva e o que você tem de área a ser conservada. Hoje o Brasil tem em torno de 60% da sua área é totalmente preservada, com mata, com APP, área de preservação permanente, áreas indígenas, quilombolas. 60%? 60% do nosso território. A gente produz hoje em 30% do nosso território e os 10% são as áreas urbanas. Então, você tem esse controle no campo também. E nós temos a legislação ambiental mais rígida do mundo. Ou seja, a gente produz numa área e também tem uma exigência legal e para você fazer a preservação ambiental, que é um outro mito também, que o Brasil destrói tudo, não é uma realidade. Ô Fábio, mas agora eu fiquei com uma dúvida aqui, ó. Se nós vamos aumentar a produção para alimentar o mundo, a gente vai aumentar o espaço de plantação ou nós vamos otimizar o que já existe? Hoje nós temos que aumentar a produção por área. Existem ainda algumas áreas que estão degradadas, que não têm aquela produção adequada. O espaço para ampliar é muito pequeno, a legislação é muito rígida. Então nós temos que o quê? Ser mais eficiente. E só com o engenheiro agrônomo, estando no campo, a gente consegue aumentar essa produção para alimentar o mundo. Quer dizer, produzir com acompanhamento. Produzir com acompanhamento e, importante, produzir com equilíbrio. Equilíbrio do meio ambiente com produção, produção com meio ambiente. Muito bem, Fábio. Eu quero agradecer você pela participação. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Conte com a gente. E quero agradecer também o Lucas. Lucas, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço a presença, eu que agradeço a atenção de todos. O Momento Engenharia de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo. Tchau!